Vamos lá, turma, dando continuidade à nossa correção. A gente vai agora, né, para a questão referente às duas imagens da cidade de Novo Hamburgo e do bairro, né, lá na cidade de São Paulo, certo? Bairro de Vinhedo. Então, a gente tem na letra A que diz o seguinte: que fator social é responsável por gerar os contrastes entre as paisagens das fotografias, tá? Entre aquelas duas paisagens que a gente acabou de visualizar, certo? E aí você diz o quê? O que foi que vocês responderam acerca disso? Certo? A gente está falando nada mais, nada menos, né, do que a desigualdade social e a desigualdade, né, ou desigualdade de renda. No caso das imagens, você observa os dois tipos de desigualdade, tanto social quanto relacionada à renda, né? E aí, uma atrelada à outra, né? Quando a gente fala em saneamento básico, em esgoto a céu aberto, né, relacionado a saneamento básico, as moradias precárias, falta de iluminação, né, de água tratada, e aí você já tem, né, tudo isso relacionado à desigualdade social, né, e também a desigualdade de renda, certo? Então, o fator social responsável por gerar os contrastes entre as imagens, né, das fotografias de Novo Hamburgo e também do bairro, né, da cidade de São Paulo, é nada mais, nada menos do que a desigualdade social ou a desigualdade de renda, certo? Então vamos lá. Vamos continuar agora na letra B. Na letra B diz o quê? Com essas paisagens, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Como essas paisagens expressam a desigualdade existente em nosso país, certo? O livro traz essa questão, né, a respeito das duas imagens, mas vamos falar um pouco aqui, discutir um pouco a respeito dessa desigualdade que tem em nosso país, certo? Eu falei aqui a respeito de Teresina, do Vale do Gavião, mas tem vários, diversos exemplos a respeito, né, da desigualdade. Então, um exemplo seria, né, nessas paisagens, e você, ao analisar a paisagem, vamos só relembrar aqui o que é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, tá? De acordo com a geografia. Então, é tudo aquilo que a gente consegue visualizar ao olharmos, tá? Então, o que essas paisagens expressam, certo? A desigualdade existente em nosso país. Então, elas mostram, né, são fotografias que mostram, né, moradias, né, precárias e moradias de luxo também, né? E aí percebe-se, né, enquanto certas pessoas vivem em áreas residenciais de alto padrão, outras vivem em moradias e bairros precários e sem infraestrutura, certo? Sem infraestrutura, e aí a gente já lembra, né, da questão também, né, de ruas asfaltadas, né, infraestruturas básicas, né, que toda cidade precisa. Portes, né, com energia elétrica, aqueles cabos, né, de fiação para levar energia elétrica até sua casa, o esgotamento sanitário, né, a coleta de lixo, umas rampas de acesso, né, para quem precisa se deslocar, para quem é cadeirante, por exemplo. Então, tudo isso faz parte, né, da infraestrutura urbana. Faz parte da zona urbana, da infraestrutura, perdão, mas nem toda a cidade ela é beneficiada, né, com essa infraestrutura. Em algumas áreas são bem precárias, né, como a gente conseguiu ver aqui, só analisando essas duas imagens, tá? Então são áreas bem precárias. E aí a gente tem também, vamos agora, né, para a segunda questão, que ela diz o quê? Na letra B, perdão. Finalizamos a letra B. Na letra C, diz: descreva qual a relação existente entre a distribuição de renda e a desigualdade social em nosso país, certo? Qual é a relação entre a distribuição de renda e a desigualdade social em nosso país? Então, a gente tem dois conceitos que a gente precisa analisar muito bem. O primeiro, vamos lá, distribuição de renda, certo? Distribuição de renda
depois a gente vai analisar a questão, né, acerca da desigualdade social. A distribuição de renda, gente, é interessante a gente entender o quê? Que há concentração de renda, né, de riqueza nas mãos de uma pequena parcela da população, certo? Enquanto uns vivem em situação de pobreza ou miséria. Então, por isso que é relacionado à desigualdade social, né? Aquele documentário que a gente vai comentar ele na segunda-feira, que mostra a cidade de Belágua, que é uma cidadezinha do estado do Maranhão, ela retrata muito bem essa questão trazida, né, na letra C, que é a distribuição de renda e a desigualdade social, certo? Por que ela retrata isso? Porque lá vocês perceberam que parece que é em outro estado, é em outro país, na verdade. Né? Se você olhar para aquela cidade, né, para aquele povoado, né, retratado no documentário, e você pensar, por exemplo, na zona leste de Teresina, né, você faz um comparativo. E aí você entende o quê? Que há, de fato, essa desigualdade. É uma concentração de renda absurda, de riqueza, nas mãos de poucos, certo? E aí você tem, aliás, na mão de muitos, perdão, e na mão de poucos você observa, né, uma renda menor, né? E aí essa concentração de renda, essas pessoas, né, que têm mais dinheiro, que têm mais poder, né, entre aspas, né, relacionada à riqueza, ela acaba, né, que tendo melhores condições de vida. São elas que têm acesso a shoppings, a tratamentos dentários, por exemplo, né, a exames particulares, ela consegue fazer um deslocamento maior para tratar, por exemplo, da sua saúde em outro estado, em outro país, diferente de uma população onde sofre, né, os contrastes, né, as consequências dessa concentração de renda na mão desses ricos, né, na mão dessa parte da população, certo? Então aqui a gente tem o que? A gente tem que essa distribuição de renda ela é desigual, certo? Desigual por quê? Ah, mas ele não trabalha, né? Ele não vai ter o mesmo poder aquisitivo que um médico, por exemplo. Vamos lá fazer uma comparação, certo? Então, claro que ele vai ter que ganhar menos. Mas você acha que você pensa dessa forma? Como é que você pensa a respeito disso, tá? Então, o médico, ele estudou, tudo bem. E uma pessoa, vamos fazer uma comparação com alguém lá de uma favela, por exemplo. Ele não estudou, ele ganha menos, consequentemente, mas ele não estudou porque ele não quis. Na maioria das vezes, em algumas vezes sim, né? Mas em outras vezes ele não teve aquela oportunidade. Ele teve, tipo o que a gente falou na aula passada, né? Da questão do trabalho infantil, né? Mesmo amparado pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Constituição Federal, o trabalho infantil ele ainda é visível no Brasil. E aí uma criança, um adolescente que vai trabalhar para ajudar no sustento da família, ele acaba que se evadindo da escola. E aí, consequentemente, já vem a questão, né, da evasão escolar. Se evadindo, ele não vai ter tempo de ir à escola. Ele vai, por exemplo, vender laranjas, né, no centro de Teresina ou no ônibus. E aí ele sai de manhã. A mãe dele, por exemplo, pode matricular ele, né? E aí ele vai, não consegue ir para a escola, falta um dia, falta o outro, e aí vai passando e vai sofrendo nesse processo passando por esse processo, né, de evasão escolar, certo? E aí, futuramente, né, essa criança ela cresce, ela não teve acesso à educação, ela não teve acesso ao lazer, por exemplo, né, mesmo sendo amparado lá pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é proibido, né, o trabalho infantil em todas as suas formas, de todas as suas maneiras, mas a gente ainda observa isso. E aí essa criança, ela cresce, né, ela cresce e aí ela não vai ter o mesmo direito da criança, assim como você, por exemplo, que está estudando, que está numa escola particular, ou poderia estar também numa escola pública, mas que estaria se dedicando da mesma forma, tá? Não precisaria estar ajudando a renda da família, parar seus estudos. Você pode acordar cedo, tomar um banho, sentar, estudar, né, e ter esse contato, como a gente está tendo agora,
né, via internet, certo? Então, muitas dessas crianças, elas acabam que crescendo e se tornando pessoas sem oportunidades. E aí vem a questão da desigualdade social, né? Desigualdade social e também da distribuição de renda, né? Que ela vai ser bem diferenciada, certo? E aí a gente tem mais uma questão que é relacionada, né, ao trabalho infantil, certo? Que é mais ou menos o que eu acabei de falar para explicar essa questão da pobreza, né, da miséria relacionada à distribuição de renda e à desigualdade social no nosso país, certo? Essa quarta questão, ela diz o quê? De acordo com o que você estudou, explique como o trabalho infantil gera desigualdades de oportunidades. Então, é mais ou menos o que eu acabei de falar. Como que ele gera essa desigualdade de oportunidades? A partir do momento, gente, em que a criança se evade da escola. Você pode colocar, não sei como vocês conseguiram responder essa questão, mas é a partir do momento que a criança se evade, né, ela sai da escola para trabalhar, para ajudar no sustento da família, certo? Então, ele vai gerando, né, essa desigualdade de oportunidades. Mesmo ele chegando em casa com aquela quantia para, só a mãe aqui é para comprar a carne, para comprar a verdura de hoje, certo? Mesmo ele fazendo isso, ele está contribuindo ali em casa, mas ele não está contribuindo para o futuro dele. E aí, né, consequentemente, no futuro vai ter essa questão da desigualdade de oportunidades. Não só no futuro, né, durante todo o processo da criança ou do adolescente, né, o trabalho infantil. E aí, a gente, né, nessa quarta questão, espero que vocês tenham feito dessa forma, né? Me explique um pouco o que é essa desigualdade de oportunidades, certo? Explique como o trabalho infantil gera desigualdade de oportunidades, né? E aí você pode dar um exemplo, como eu falei, da evasão escolar, onde o aluno, onde a criança, né, é matriculada muitas vezes pelo pai ou até pelos pais, na verdade, e ele não consegue ir à escola. Às vezes ele vai um dia, aí falta para vender, ou, né, não consegue continuar o ciclo dele de estudos, certo? Por isso que a gente tem essa questão da defasagem que é muito grande, principalmente em cidades, em bairros, né, como que tem favelas, por exemplo, né, que a criança não consegue manter o seu ritmo de estudo. E aí pronto, você consegue fazer essa quarta questão dessa forma, tá bom? E aí, só finalizando aqui, a gente vai agora, né, na outra parte da aula, analisar algumas charts, tá? Algumas charts que dizem respeito a essa desigualdade. Então vamos lá. Pronto. A gente tem nenhuma fala. O que que essa imagem mostra para vocês? Essa imagem, gente, ela mostra, né, parece ser, né, um pai e um filho, né, numa área pobre, numa área de favela, né, aqui você observa como se fossem uns morros do lado, umas antenas, olhando, né, para o outro lado onde tem prédios, certo? Olha a desigualdade, é tão perto, ela é tão visível, né, ela é do outro lado, parece ser tão próxima a gente, né, mas a gente tem que mudar muito ainda no Brasil, né? Acabar com essa concentração de renda, né? Para mudar muita coisa ainda aqui. Pai, eu quero morar naquele mundo. Olha só, também, né? Um lado onde você vê lixo, né? A céu aberto. E aí você vê um pai e um filho, o filho falando, eu quero morar naquele mundo, também bem parecido com aquela outra charge, né? Mas que a gente também consegue ver prédios bem próximos, né? E de outro lado você tem essas áreas, né? Faveladas, né? De favela. Isso é o resultado da concentração de renda no Brasil, né? Os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Mas por que os pobres não buscam oportunidade? Também, né? Tudo isso, gente, é relacionado à educação, né, de qualidade. Tem muita coisa. Não é só, ninguém nasceu rico, né? Ninguém nasceu só pobre, só ricos e só pobres, né? É um processo que precisa ser trabalhado com o tempo, tá bom? Então,
a gente observa, né, duas imagens bem antagônicas, né, bem diferentes. Mais uma imagem mostra o quê? De um lado, você vê uma mansão com piscina, né, com muro, uma casa de luxo, com antena, né? Do outro lado, você tem um abismo, você tem um buraco para você chegar até o outro lado. Você tem um carro também do lado, né? E aí quando você passa por esse abismo, você já chega numa favela. Essa favela tá até bonitinha, né? Mas aí você já observa, né, um emaranhado de fios aqui em cima, ó, né? E esgoto também a céu aberto. Então, as casas, né, bem próximas umas às outras, não tem muito espaço, não tem muito saneamento básico, né? Essa é a realidade de muitas favelas aqui no Brasil. E por último, essa imagem que mostra, né, desigualdades sociais. Filho, iPad para você, né? O pai dá um iPad para o filho, e aí ele fica super feliz, né? Claro, com o iPad. E aí, do outro lado, você vê uma mãe no sinal de trânsito pedindo fio, ou você vai e pede, né? Então, você já tem essa diferença bem grande. Fica essa reflexão para vocês, tá? Na aula de hoje, a respeito dessa imagem, né? Como que são as consequências, né, dessa desigualdade social no Brasil, né, da concentração de renda, né? Então a gente finaliza aqui, tenha um bom dia, tá? E a gente vai dar continuidade na plataforma. Um abraço.